Olá, tudo bem? No ar o nosso boletim informativo desta segunda-feira, dia 28 de dezembro. Reta final, última semana do ano, tempo de festas, mas também momento da gente tomar muito cuidado para quê? Para não baixar a guarda e não esquecer que os casos de Covid-19 continuam sendo registrados em todo o país. Segundo o consórcio dos veículos de imprensa, o Brasil teve 331 novas mortes pela doença entre o último sábado e o último domingo. Os dados foram levantados a partir de informações das secretarias da Saúde de todos os estados. O número de casos confirmados, segundo o levantamento, também aumentou, chegando a 7.481.400 brasileiros que já tiveram ou têm o novo coronavírus, sendo 16.472 destes confirmados no último final de semana. Entre os estados, aqueles que apresentaram estabilidade, ou seja, aqueles nos quais o número de mortes não caiu e nem subiu significativamente, foram Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiânia, Amapá, Bahia, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte. Já os estados onde houve aumento dos casos foram Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Alagoas e Sergipe. Por fim, estados onde houve queda nos números da doença foram Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, Roraima, Tocantins e Ceará. Minas Gerais não divulgou os dados neste levantamento. E está proibida temporariamente a entrada no país de voos vindos do Reino Unido. A medida é para evitar a entrada no Brasil de uma nova variante do coronavírus. Confira a informação da TV Brasil. A medida vale para os voos que tiveram origem ou passaram pelo Reino Unido. A suspensão segue recomendação da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por causa de uma nova cepa do vírus SARS-CoV-2 que provoca a Covid-19. Segundo especialistas, uma mutação teria tornado o vírus mais transmissível e ele teria se espalhado rapidamente pelo Reino Unido. A restrição não vale para brasileiros, imigrantes com residência fixa no país e profissionais estrangeiros em missão. Mas essas pessoas vão precisar fazer uma quarentena de 14 dias caso entrem no Brasil. Por causa da pandemia, o governo vai adotar outras medidas para voos que cheguem ao país a partir do dia 30 de dezembro. As pessoas que chegarem de avião terão que apresentar uma declaração de saúde do viajante, além do teste negativo para a Covid-19. E a gente fala com pesar sobre as mortes e sobre o aumento no número de casos da Covid em todo o país, né? Mas a gente também traz boa notícia. Isso porque 6.400.000 brasileiros passaram pela prova de fogo e conseguiram se recuperar do coronavírus, segundo o Ministério da Saúde. São brasileiros que venceram e trazem esperança nesse momento tão difícil. Vamos ver. Imagens de esperança em meio ao cenário de uma pandemia. Histórias de brasileiros que saíram do hospital pela porta da frente, curados da Covid-19, se repetem pelo país. Segundo dados do Ministério da Saúde, são mais de 6.400.000 pessoas recuperadas. 3 meses atrás eu ainda estava entubada. Tive todo o acolhimento por parte da equipe, que foi fundamental para a minha recuperação. Um dos fatores determinantes para a recuperação da doença é um atendimento médico rápido e eficiente. Por isso, desde o início da pandemia, o governo federal fortalece a estrutura do Sistema Único de Saúde com entregas de equipamentos, insumos e recursos para o combate à pandemia. O Ministério da Saúde já destinou 64 bilhões de reais para estados e municípios no enfrentamento da Covid-19. Outra medida de apoio ao sistema de saúde é para a aquisição e entrega de ventiladores pulmonares, equipamentos de proteção individual, medicamentos, além da habilitação e prorrogação de leitos de UTI. E para vencer o coronavírus, é preciso ficar atento para o diagnóstico precoce e a ida imediata ao hospital aos primeiros sinais da doença. A gente não tem como clinicamente, só com os sintomas do paciente, diferenciar entre um resfriado comum e Covid. Então, por isso que é super importante, quando você inicia esse quadro sugestivo de resfriado, que você, primeiro, procure de imediato uma unidade
de saúde, seja pública ou privada. Para aqueles que venceram a Covid-19, fica a comemoração para guardar na memória as vitórias de uma guerra contra o vírus, um inimigo invisível, e o agradecimento para quem está na linha de frente no combate à pandemia. Eu fico feliz por vocês, né? Trabalhar, arriscar as vossas vidas, deixar as vossas casas, né? Trabalhar com tanto amor. E o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, confirmou em entrevista à TV Brasil que as vacinas para a população começam a ser aplicadas em fevereiro. Pazuello explicou que o cronograma de vacinação, no entanto, ainda pode sofrer alterações. Veja. Gostaria que todos tivessem a confiança de que nós vacinaremos todos os brasileiros de forma igualitária, de forma proporcional ao número de pessoas por estado e de graça. Confiem nisso, confiem na estrutura do SUS, confiem de que aqui existem pessoas que estão realmente trabalhando diuturnamente para que a gente tenha a vacina distribuída o mais rápido possível e a todos os brasileiros. Bom, esse é o assunto mais importante do momento no Brasil e no mundo, e eu queria ver com o senhor o seguinte: há uma previsão de quando as vacinas começam a ser aplicadas aqui no Brasil, na população, como o senhor apontou e eu também aqui no começo do nosso programa? Sim, a previsão é que agora, em janeiro, mais para o final de janeiro, nós já tenhamos algumas disponibilização de vacina, algumas em caráteres emergenciais ainda, mas a vacinação com quantidade e os registros necessários para vacinação em massa a partir de fevereiro. Então, os números são esses, as previsões são essas, aliás. Nós temos contratos firmados aí com 4 a 5 laboratórios e eles vão nos dando toda essa cronologia, atualizando o nosso cronograma, mas o principal número, a principal data é que em janeiro, até o final de janeiro, nós teremos vacinas iniciais, algumas em caráter emergencial, e a vacinação em massa já com registro a partir de fevereiro. O senhor comentou recentemente algo como 24.700.000 doses em janeiro? São previsões. Previsões. Então, o cronograma de distribuição e imunização é um anexo do nosso plano de operacionalização. Esse cronograma ele é mutável, porque você faz a previsão quando contrata, mas às vezes adianta, às vezes atrasa, e a gente vai atualizando esse plano, esse cronograma. Então, o cronograma, a principal lógica desse cronograma é que, independentemente da quantidade da vacina, ela será distribuída igualitariamente dentro da proporcionalidade dos estados. Ou seja, todos os estados receberão a vacina simultaneamente, dentro da proporção de população, da proporção dentro dos grupos prioritários. As pessoas elas vão receber provavelmente mais de um tipo de vacina? Sim. Cada laboratório está produzindo um tipo de vacina com uma tecnologia diferente. Como nenhum laboratório conseguia nos dar a quantidade necessária e a tempestividade necessária para todo o país, um país de 210 milhões de habitantes, nós precisamos somar tudo que nós conseguimos comprar. Então, tem tecnologias diferentes em laboratórios diferentes. Então, nós vamos monitorar todas essas aplicações para que a segunda dose seja dada efetivamente com o mesmo laboratório que aquela pessoa tomou. Isso é um grande processo de controle e monitoramento. Então, provavelmente, quem tomar a vacina de um laboratório vai tomar a segunda dose também daquele laboratório. Tem que tomar. Tem que tomar. Tem que tomar, até porque são tecnologias diferentes. E mesmo com a recessão econômica, alguns setores do mercado passam longe da crise, mesmo em meio à pandemia. É o caso do setor imobiliário, que cresce não só nas capitais, mas também nas cidades do interior de todo o país. Veja só. A caçamba já denuncia que tem obra ou reforma em ação.
Aqui em Cascavel, no oeste do estado, é comum encontrar outras dessas por aí, em um intervalo entre poucas quadras. É que mesmo com o aumento de preços dos materiais e a escassez de produtos, a cidade vive um boom nas aplicações do ramo imobiliário. As pessoas que viajavam em função da pandemia tinham esse dinheiro para fazer viagem ao exterior ou até mesmo dentro do mercado interno. Em função da pandemia, desviaram esses recursos das viagens para a reforma das casas. Isso fez com que realmente começasse a faltar matéria-prima para a construção civil, cimento, tijolo, e não só faltar matéria-prima, como também a elevação do preço dos produtos, cimento, fio, etc. Então, foi nas alturas. Mas essa elevação nos preços dos produtos não intimidou quem resolveu apostar no sonho da casa própria. Mas tem um motivo. Apesar de um ano atípico devido à pandemia mundial, o mercado imobiliário se destacou graças à queda nos juros. No ano passado, a taxa Selic estava em 5,5%. Em 2018, chegou a 6,5%. Indo contra a crise gerada na economia, em 2020, ela caiu e bateu recordes históricos, 2%. Claro, gerando mais investimentos nesse setor. No início da pandemia, ali no final de março, começo de abril, o mercado deu uma retraída, né? Ficou ali uns 15, 20 dias, ficou retraído. Mas na sequência o mercado já voltou, dando esse boom muito grande. Devido à taxa Selic baixar, né? Chegando a 2%, e as condições do crédito imobiliário estavam favoráveis para investimentos. Mas os especialistas já adiantam que as taxas habitacionais devem aumentar com a chegada de 2021. A taxa Selic deve voltar, de alguma forma, subir novamente, porque o governo não está conseguindo sustentar em função desse rombo no caixa do governo, dos auxílios pandemias, etc. E a dica que fica aos cascavelenses é de aproveitar agora para pagar mais barato no próprio imóvel. Ele aproveita a taxa de juros, que é baixa, ele aproveita o valor que caiu, né? Os valores dos imóveis caíram, e, consequentemente, lá na frente, há uma valorização novamente do mercado, por o mercado estar aquecido. Então, a valorização desse imóvel é mais do que se ele tivesse com dinheiro rendendo a taxa de juros, e ele contribui para aumento de geração de emprego e produção e consumo e etc, etc. E o nosso boletim de notícias fica por aqui. Nós podemos voltar a qualquer momento durante a nossa programação com mais informações, por isso fique ligado aqui com a gente. Tchau, tchau e até amanhã.